Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez neste culto de quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. Nós estamos no nosso culto de oração e estudo bíblico aqui da Primeira Igreja Batista de Serrinha. E é um prazer receber você, irmão e irmã de nossa igreja, membro, congregado de nossa igreja, você que está visitando a gente hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso culto. Nós hoje vamos celebrar ao nosso Deus, vamos adorar a Deus, também vamos interceder pelas pessoas que estão enfermas e por outras necessidades e também vamos juntos estudar a palavra de Deus. Vamos também ter uma participação musical e vamos, enfim, adorar a Deus, prestar um culto ao único Deus que merece o louvor e a adoração.
igreja resplandecerá. Vamos hoje interceder pela família da irmã Lila. O seu tio Robson está enfermo e ela pediu que nós orássemos por Robson. Também estamos orando pelo irmão da irmã Mirene. Além de outras pessoas que estão enfermas, estamos em oração pela irmã Tuquinha e por outras pessoas de nossa igreja. Você que está participando desse culto, compartilhe aí no comentário, no bate-papo ao vivo. Você que está assistindo agora a partir das 7 horas da noite o nosso culto e participando, porque estaremos aí acompanhando e a igreja está participando e orando uns pelos outros. Esse é o Deus, nós clamamos pela tua graça salvadora e curadora sobre pessoas que estão enfermas. Mas acima de tudo nós te adoramos porque o Senhor é o dono da vida. Tu és o dono, o Senhor da história das pessoas e nós colocamos em tuas mãos essas pessoas mencionadas, também os nossos irmãos e irmãs que estão precisando do Senhor nessa hora. Há pessoas, ó Deus, que não estão comunicando o seu estado, a sua necessidade para nós, mas o Senhor sabe e o Senhor é quem pode acolher, tocar e fazer aquilo que é da tua vontade, ó Deus. Pai Santo, abençoa as autoridades do nosso país. Abençoa o presidente da República, os seus ministros, os membros do Poder Legislativo, Judiciário, Executivo, todas as autoridades, ó Deus, as forças de segurança, os governadores, secretários, prefeito de nossa cidade, secretário de saúde. Abençoa todos os trabalhadores da área de saúde. Senhor Deus, nós queremos clamar ao Senhor por uma cura para esta doença, para que uma vacina logo surja e com eficácia nos livre deste mal. Mas obrigado, Senhor, porque acima de tudo o Senhor providenciou a cura, a vacina para o pecado, a cura para a nossa vida espiritual, que foi a morte de Jesus Cristo na cruz. E assim nós temos, ó Deus, a certeza da vitória sobre a morte e sobre o pecado. Em nome de Jesus, Senhor, fala o nosso coração, mais uma vez por meio da Tua palavra. Amém. Muito bem, meus irmãos, hoje nós vamos estudar o Salmo 30. Peço que você abra sua Bíblia nesse texto e vamos ler um trecho deste Salmo de Davi. E foi um cântico para a dedicação do templo. Eu leio na Nova Versão Internacional e peço que você me acompanhe. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. E o verso seguinte diz assim: quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Mudaste, verso 11, o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Na breve reflexão desta noite, eu gostaria de lembrar que Deus, Ele está olhando para você neste momento. E Ele está cuidando de você. Existem algumas experiências que a gente vive na vida que nós não gostaríamos de viver. São situações que pegam a gente de surpresa, são situações que a gente vive um tempo e acha que não vai ver mais novidades acontecendo ou que nada mais vai nos surpreender por conta da maldade humana, mas sempre algo nos surpreende. Ou pode ser uma doença, uma enfermidade, a perda de alguém precocemente, a morte de um familiar, de um cônjuge, de um pai, de uma mãe, de um filho. Enfim, são várias as situações que podem acontecer, como por exemplo esta pandemia. Nós não imaginávamos estar passando por algo deste tipo, não é? Não imaginávamos que 2020 seria este ano, o ano da pandemia. Começamos o ano agradecendo a Deus, louvando a Deus, e do nada ouve-se falar de um vírus na China e do seu poder letal, mortal. Assim é a vida. E é interessante nós olharmos para a vida de Davi neste momento e nesses dias. Por quê? Porque Davi é um homem como eu e como você, um ser humano como nós.
E ele foi um homem muito rico, foi o rei de Israel, foi o escolhido de Deus para reinar em Israel, e até hoje a estrela de Davi está na bandeira daquele país. Mas, ao mesmo tempo, nós temos a narrativa da vida de Davi e vemos como Davi era gente como a gente. Uma pessoa que tinha seus sofrimentos, que tinha os conflitos interiores, que tinha suas situações de relacionamento, que era perseguido, que tinha inimigos. E essa é uma palavra que parece ser difícil de ser falada por um cristão, mas isso é fato. O cristão ele tem inimigos, a começar do inimigo maior que é Satanás, dos demônios que habitam este mundo. E nós precisamos lembrar, meu irmão e minha irmã, desta batalha que nós vivemos. Nós vivemos muitas vezes, nós caminhamos muitas vezes desapercebidos ou inocentes, entre aspas, sem lembrar que existe uma batalha espiritual ao nosso redor, que existem potestades, ou seja, pessoas que agem em favor do mal, contra o bem, que são revestidas e muitas mesmo com ciência disso, outras enganadas. Por exemplo, existem pessoas que estão servindo a Deus ou que acham que estão servindo a Deus, mas que estão servindo a demônios, embrenhados, presos pela idolatria, e assim foram ensinados. E a Bíblia diz que por trás dos santos, por trás dos ídolos, existem demônios. Isso é uma palavra muito dura, mas o certo é, meu irmão, que tudo ao nosso redor, nós não estamos espiritualizando tudo, mas nós sabemos que as questões ao nosso redor, as dificuldades que vivemos, muitas crises enfrentadas pela nossa igreja, pela Igreja de Jesus Cristo, têm por trás essa ação maligna. E por isso nós precisamos estar muito atentos e lutando em oração nesta batalha. E intercedendo uns pelos outros, intercedendo pelos pastores, pelos líderes. E não também sendo inocente no sentido de deixarmos que nossa casa, que nossa visão, que nosso olfato, que nossos ouvidos, enfim, que os nossos sentidos sejam contaminados por essa batalha espiritual no sentido de darmos lugar ao mal. Há pessoas que vão deixando, abrindo sua casa, abrindo sua vida para esoterismo, horóscopo e outras questões, ou que foram na infância participantes desses rituais e da vida religiosa que herdaram, mas somente existe um caminho, que é o caminho de Jesus, que é o caminho da salvação. E nós lembramos no último domingo que se o Filho de Deus nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. E, irmãos e irmãs, nós não podemos esquecer que o inimigo ele tenta e ele às vezes consegue nos derrubar. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. E infelizmente, por permissão de Deus, mas isso para o nosso crescimento, para a nossa experiência com Deus, pessoas podem ser usadas pelo inimigo para tentar nos derrubar. Pessoas podem dar lugar à carne e fazerem coisas tremendas, terríveis, tremendas de ruim, terríveis de tão péssimas na sua intenção. E há uma situação que a gente precisa se atentar também. Acontece de o crente andar descuidado, ou andar na carne, ou não andar sintonizado com o Espírito Santo de Deus, ele poder se envolver em situações em que vidas podem ser colocadas em risco. E tudo isso, meu irmão, minha irmã, nos faz lembrar também que existem pessoas que intencionalmente, malignamente, fazem algo contra nós. Esses são os inimigos do pior tipo, porque eles podem estar com a roupa de cordeiro, por assim dizer, né? Um lobo em pele de cordeiro. Você pode viver isso no seu ambiente de trabalho, na sua vizinhança, quem sabe até dentro de sua própria casa, quem sabe na igreja, quem sabe no contexto de uma igreja como a nossa. Mas lembre-se que se você é filho de Deus, se você caminha com Jesus, se você tem esse compromisso com o nosso Deus, você sairá vitorioso dessas situações. E como é que isso acontece? Nós precisamos clamar a Deus. O verso 2 diz: Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro. Nós precisamos clamar a Deus. Olha, nós temos um grupo hoje na nossa igreja chamado Comunhão e Oração, PIBs, que é um grupo de pessoas que escolheram estar naquele grupo. São pessoas de oração, pessoas que se alegram com a alegria do outro, que parabenizam no dia do aniversário, mas que também oram pelos enfermos, que intercedem uns pelos outros. E você saiba que você tem um batalhão de intercessores ao seu redor aqui na nossa igreja. Pessoas de oração com quem eu conto no dia a dia.
Eu clamo a Deus, mas também recorro a essas pessoas quando preciso. Falo, irmão, irmã, ore por mim. E não somente na nossa igreja, mas nós temos, e você também deve agir dessa forma, identificando os intercessores e recorrendo a eles, porque quando nós oramos, irmãos, Deus age. Deus não depende de nossa oração, mas Ele se agrada que a gente peça a sua ajuda. E Ele nos cura. E eu tenho vivido nesses dias a experiência de perceber que esse é um tempo difícil para as pessoas. Às vezes as pessoas falam ou agem ou sentem coisas que nunca sentiram antes ou que fazem porque estão nessa situação difícil. E estão precisando de cura. Cura espiritual. Primeiro, a cura do pecado. Há crentes que estão vivendo no pecado, que estão abrindo as portas da sua casa, abrindo os canais de televisão, na internet, ou seja onde for, para deixar que entre na sua vida o império das trevas. Meu irmão, minha irmã, saia deste caminho. Abra a sua vida para a luz de Jesus, por meio do louvor a Deus, da adoração, do estudo da palavra, da oração, do congregar com os irmãos e com as irmãs. Assim o Senhor nos cura. Quando nós nos encontramos em sua presença, nós somos tocados por Ele e curados. E Ele nos tira da sepultura, caminhando para o final. Ele nos faz com que a gente, prestes a descer a cova, Ele nos devolve a vida. E irmãos em nossa igreja que experimentaram isso. Posso mencionar alguns? 2, só para citar. O pastor Neto, o irmão Reginaldo, entre outras pessoas que estiveram à beira da morte. Mas Deus tem os livrado porque tem um propósito, assim como Ele tem um propósito ainda na sua vida. Por isso, irmãos e irmãs, vamos cantar louvores ao Senhor. Nós somos fiéis a Deus, louvar o seu santo nome, porque mesmo quando nós pecamos, a ira de Deus dura somente um instante. E o seu favor dura a vida toda. Por isso, lembre-se disso e viva assim, dependendo da graça de Deus. E para terminar, o choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Se você ainda não conseguiu ver esse momento de alegria na sua vida, é porque a noite ainda não acabou. Enquanto essa noite persiste, apegue-se a Deus. Busque a Deus. Compartilhe com seus irmãos e irmãs, intercessores, intercessoras, a sua situação. Mas lembre-se sempre de depender de Deus. Porque você pode tentar recorrer a um vício, você pode tentar recorrer a si mesmo, a gratificação pessoal, e nada disso preenche o vazio. Nada disso consegue curar a sua dor. Permaneça com Jesus, porque a luz, a estrela da manhã vai raiar trazendo alegria para você. Ele vai transformar o seu pranto em dança. Ele vai trocar a sua veste de lamento, de luto, em veste de alegria, para que o seu coração cante louvores a Deus e não se cale. Senhor meu Deus, eu te darei graças para sempre. Eu não sei qual é a sua situação, meu amigo, minha amiga. E você que está nos visitando, entregue sua vida a Jesus. Faça uma oração dizendo, Senhor, perdoa os meus pecados. Eu quero viver para sempre contigo no céu. Me dá uma nova vida. Entregue-se a Jesus. E isso é o primeiro passo para você viver essa experiência. E você, meu irmão, minha irmã, você que está afastado da casa de Deus, volte à casa de Deus. Volte a congregar conosco. Volte à sua igreja. E lembre-se, Deus ama você. Ele quer e vai transformar a sua vida e vai ajudar você a passar por essa crise. Eu não sei qual é. Mas você que está passando por um momento difícil, no seu coração, aquilo de tão ruim que você sente, Deus já está agindo, trazendo você para mais perto dele, para lhe abençoar e para lhe fazer cada dia mais feliz com Jesus. Deus abençoe você. A minha oração é que o Senhor sustente você e participe conosco do próximo culto, no domingo às 9 da manhã e no próximo domingo também às 6:30 da noite. Deus abençoe. Boa noite.